Meu nome é Aniele, sou a pedagoga Anne, e seja muito bem-vinda ao nosso evento Pedagogia 6K. Nesse evento, então, eu vou te ensinar como qualquer pedagoga pode sair do zero e começar a faturar R$ 6.000 por mês em até um ano, trabalhando na área que você mais gosta e sem levar um caminhão de coisa de trabalho para casa. Mesmo que você tenha acabado de se formar e você pense que você é muito nova para ter esse resultado, ou até mesmo que você acha que você já é muito velha e que já não tem mais como mudar. E eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade, né? Se estivesse no seu lugar, eu também pensaria o mesmo. Tem tantas pedagogas que trabalham a vida toda e não conseguem atingir esse resultado. Mas o fato é que aconteceu na minha vida, eu sou a prova de que isso é sim possível. Em menos de um ano, eu saí de um salário de R$ 1.800 e comecei a faturar mais de R$ 6.000 todo mês. E eu não sou nenhum tipo de privilegiada, nem sortuda. O que aconteceu comigo foi que eu descobri uma estratégia, um método que me levou a ter esse resultado. Mas, antes de eu te ensinar, deixa eu te explicar como é que foi que eu descobri essa estratégia. Tudo começou na cidade de Mococa, uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena. Só para você ter noção de como que Mococa é uma cidade pequena, enquanto a capital de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, aqui tem um pouco mais do que 68 mil. E foi aqui que eu nasci e vivo até hoje. E assim, meus pais nunca tiveram muitas condições, mas apesar disso, eles sempre me incentivaram a estudar, ter um bom estudo. Com o tempo, eu fui percebendo que eu gostava muito de saber como a nossa mente funciona, como que as pessoas pensam, por que elas agem de um jeito e não de outro. E foi isso que me levou, anos mais tarde, prestar um vestibular para uma bolsa na faculdade particular de psicologia. Porém, naquele ano eu não consegui entrar, não consegui a bolsa, e eu resolvi estudar mais um ano e prestar o vestibular de novo. Na segunda vez, novamente, eu não consegui entrar no curso de psicologia, mas a minha pontuação me dava a chance de cursar a faculdade de pedagogia com 100% de bolsa. E eu pensei em não aceitar, mas como eu já tinha ficado um ano longe dos estudos, eu decidi encarar esse desafio. E eu fiz o curso na Universidade Paulista de São José do Rio Pardo e em 2012 eu me formei. Quando eu me formei, eu estava muito ansiosa para começar a dar aula. Só que quando eu comecei a dar aula numa escola, eu descobri que a teoria da faculdade era muito diferente da prática. Na escola, a gente tinha uma sala lotada de crianças. E eu não conseguia dar atenção individual para as dificuldades de cada uma delas. Um exemplo foi um caso de uma criança que tinha muitos problemas de família. E esses problemas refletiam aonde? Lá no comportamento dele em sala de aula. Certo dia, essa criança começou a correr em cima das carteiras, estragou o material dos colegas, empurrou, agrediu algum deles. E eu tive que pedir para uma das crianças saírem da sala, chamar um inspetor, porque eu simplesmente não podia sair de lá. Além dos problemas dentro da sala de aula, como eram muitas crianças, eu levava muito trabalho para onde? Para minha casa. E eu precisava trabalhar os finais de semana, não sobrava nem um tempinho para cuidar de mim. Eu sempre gostei de curtir com a minha família, assistir um filme, sair para tomar um sorvete. Porém, depois que eu comecei a trabalhar dessa maneira, eu estava sempre ocupada, separando material de aluno, corrigindo atividade, preenchendo as benditas cadernetas. E quando eu percebi, o final de semana já tinha acabado. Eu trabalhava muito, muito mesmo, e ganhava pouco. E isso foi se estendendo por anos e anos. Eu me sentia cansada, deprimida, desmotivada com o trabalho. E essa situação foi me deixando tão estressada que chegou um momento da minha vida que eu já não me reconhecia mais, porque eu só gritava com as crianças. E eu sabia que essa não era eu. Eu chegava todo dia com dor de garganta. Teve um dia que eu precisei ir ao médico e depois de me avaliar, ele deu um atestado de 2 dias porque eu não conseguia falar. Isso me fez lembrar de quando eu era criança e eu tinha uma professora que ela chegava na sala e ela escrevia na lousa que ela estava com dor de garganta e dizia que a gente precisava ficar quietinho naquele dia, que ela não iria conseguir falar muito, que a gente precisava ajudar ela. E eu me vi exatamente naquela situação, no lugar daquela professora.
Até que aconteceu uma situação que foi a gota d'água. Era começo de 2021 e eu entrei em uma discussão acalorada com a coordenação da escola por causa do traçado de uma lei. Eu sempre acompanho os avanços na área da pedagogia, nas formas de educar. Eu gosto de ir atrás de coisas que ajudam as crianças a se desenvolverem de forma eficiente. E naquele ano, a coordenadora da escola mandou um material para aplicar com a turma que ia começar. Só que eu percebi um problema nesse material. O conteúdo dele estava atrasado, quase obsoleto. Então, eu fui conversar com a coordenadora sobre isso, mostrando os estudos, os artigos que eu tinha lido e propondo uma forma que eu achava, que eu acredito que é melhor para trabalhar. E foi nesse momento que aconteceu o fato inesperado que mudou a minha carreira, que mudou a minha vida. A reação dela foi exatamente o oposto do que eu esperava. Eu esperava que ela fosse ficar feliz, porque nós estávamos ali procurando propor uma melhor educação para as crianças na escola. Mas, para minha surpresa, ela não só negou o que eu mostrei, como ainda teve a coragem de olhar nos meus olhos e dizer: eu estou aqui há 20 anos, a gente trabalha assim, é assim que a gente faz e é assim que você vai fazer também. Depois que eu escutei aquilo, eu fiquei arrasada. Eu ia ser obrigada a fazer algo que eu não acreditava só porque ela estava mandando. E eu fiquei de mãos atadas, sem poder fazer nada. Eu me sentia assim como um passarinho dentro de uma gaiola, trancada, sem poder voar. Eu me senti totalmente desrespeitada e desvalorizada. Eu estava empenhada em melhorar a educação das crianças e eu sou tratada daquele jeito. Não deve ser assim. Isso não era justo, não é justo com as crianças e é um desrespeito com os profissionais. Então, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu cansei de ser refém de uma instituição, de modelos antiquados. E na sexta-feira daquela mesma semana, no dia 26 de fevereiro de 2021, eu decidi que eu ia sair da escola e ia fazer do meu jeito. Mas tinha um problema. Eu precisava pagar as minhas contas. E aí eu me perguntei, será que tem um jeito de eu ganhar bem na minha área, sem deixar de fazer o que eu faço e sem ser refém de um sistema tradicional? E essa pergunta ficou martelando na minha cabeça por um tempo. Até que eu pensei, e se ao invés de eu ir até uma escola para dar uma matéria que a escola manda, que muitas vezes é atrasada, eu mesmo fosse a minha própria escola? E não necessariamente com uma sala ou com um lugar físico, mas no sentido de que eu definiria um método de ensino que eu acredito que seja apropriado para as crianças. Só que eu queria ser uma profissional que gerasse resultado nas crianças e com muitas crianças não tinha como eu garantir isso. E aí, finalmente, eu pensei, e se ao invés de eu atender dezenas de crianças ao mesmo tempo, por que eu não atendo uma de cada vez? E em pouco tempo, eu comecei a transformar essa ideia em realidade. Em menos de um ano, eu descobri como eu poderia ganhar bem, passando dos R$6.000 por mês e, ao mesmo tempo, conquistar tudo aquilo que eu queria. Eu comecei a ter tempo para cuidar de mim mesma, aproveitar minha família, comecei a me sentir reconhecida, comecei a me tornar uma pessoa importante para as famílias das crianças, comecei a ver de perto a evolução de cada aluno. Comecei a ter liberdade para usar os mais modernos métodos de ensino ao meu favor. Em menos de um ano, eu estava ganhando mais de R$6.000 todo mês. E aquele pesadelo que aconteceu com a coordenadora da escola foi o que eu precisava para conquistar a minha paz. Foi uma transformação tão grande em mim que eu pensei, quantas outras pedagogas passam pela mesma situação, pelos mesmos problemas que eu passei? Talvez você seja uma delas. Muitas delas também não aguentam mais a rotina estressante do sistema tradicional. Muitas delas também querem conseguir pagar as contas e ainda sobrar dinheiro para o lazer. Muitas delas querem tirar o diploma da gaveta, começar a atuar na área. Muitas delas estão cansadas de não ter boas oportunidades de trabalho. Muitas delas querem ter sucesso na profissão e transformar a vida das crianças. E se essa estratégia funcionou comigo, que moro numa cidade que parece mais uma caixinha de fósforo, de tão pequenininha, eu tenho certeza que funciona com qualquer pedagoga. E esse pode ser o começo de uma grande revolução na educação do nosso país. E eu tomei a decisão de aceitar essa missão.